Percebi hoje que desacostumei com algumas coisas. Percebi hoje que, ao colocar o terno para ir à igreja, coisa que eu não fazia desde que nós começamos a plantação da comunidade Jardim Paulista, percebi, não no detalhe de pôr o terno, mas em outras coisas. Hoje eu comecei a encher os bolsos do paletó com algumas coisas. Eu coloquei um Sorine, coloquei um papelzinho, guardanapo de papel, caneta, documentos. Eu olhei para aquilo e falei, eu ainda me considero jovem. Será que isso é um sinal do tempo? E aí percebi que, enquanto saía de casa, precisei passar lá na igreja e deixei algumas coisas e fiz várias coisas e cheguei aqui com muita antecedência. Eu falei, eu acho que são sinais de que os anos estão passando. E aí então eu dei 3 voltas no quarteirão para achar a vaga e parei no estacionamento. Aí percebi, eu sou jovem ainda. Ainda preciso aprender algumas coisas, Mas é bom estar aqui, muito bom rever esta igreja, pessoas queridas, pessoas que oram e abençoam o ministério do Senhor Jesus, do qual todos nós fazemos parte. É bom estar aqui na celebração de 90 anos da Associação Evangélica Beneficente, no qual nós temos, no culto de hoje, a presença dessas palavras tão importantes que o Dr. Paulo nos trouxe. E para a nossa reflexão, creio que Deus tem alguns desafios para todos nós. Nós gostamos de biografias, certo? Gostamos de biografias. Nós estamos comemorando a biografia aqui de 90 anos da Associação Evangélica Beneficente. Há um tempinho atrás eu decidi deixar alguns manuais sobre liderança, administração um pouquinho de lado e passei a ler mais biografias de líderes, porque eu percebi que eu aprendia mais vendo um pouco como essas pessoas que lideravam podiam, através das suas atitudes, me ensinar muitas coisas que eu deveria fazer. A EB traz muitas histórias nesses 90 anos, histórias maravilhosas, mas biografias podem ser perigosas. Quero ler para vocês algumas palavras sobre isso de um pastor norte-americano chamado Mark Driscoll, um tanto polêmico, porém essas palavras trazem algumas coisas importantes. Diz ele, nós gostamos muito de uma biografia, não é mesmo? Ansiamos por esperança e exemplos de coragem, dedicação, sacrifício e triunfo. Se você entrar numa livraria, encontrará certamente uma seção inteira dedicada a biografias. Se ligar à televisão, será inundado por uma biografia após a outra. A biografia trata de uma pessoa, sua vida, suas realizações e decisões. Na biografia, o indivíduo é o herói, que resgata a si mesmo de algum terrível destino. Na biografia, olhamos além do pecado e transformamos o sujeito num salvador mítico. É por isso que tantas pessoas não sabem que Abraão entregou sua esposa 2 vezes para outro homem, que Noé se embriagou e ficou nu em sua tenda, e que o rei Davi, em seu leito de morte, sugeriu um assassinato político. Isso também explica porque a maioria dos leitores não sabem que Gandhi era bissexual e deixou sua esposa para viver com um fisiculturista, além de apreciar a presença de garotas nuas, menores de idade, em sua cama. Que famosos líderes cristãos como John Wesley, A.W. Tozer, David Livingstone, Hudson Taylor eram péssimos pais e maridos, gravemente negligentes com suas famílias, e que William Wilberforce, grande defensor da abolição da escravatura, tinha sérios problemas com vício em ópio. Deus, por outro lado, nos oferece um outro caminho. Deus não nos incentiva a oferecer uma biografia. Deus nos incentiva a oferecer testemunho. E há uma diferença grande entre biografia e testemunho. Deus, no entanto, nos oferece a biografia como um caminho elevado. Ele nos oferece o testemunho porque, por outro lado, trata de Jesus, sua vida,
suas realizações e decisões. No testemunho, Jesus é o herói, que me resgata do terrível destino do pecado, da morte, do inferno e da justa ira de Deus. No testemunho, o pecador deve ser honesto, para que fique claro quem é o verdadeiro Salvador. Na biografia, a pessoa é herói. No testemunho, Jesus é herói. Na biografia, a história é sobre um ser humano. No testemunho, a história é sobre Jesus. Na biografia, os pecados são erros que foram superados. No testemunho, os pecados são a declaração da falência humana. Na biografia, o mérito está na capacidade humana. No testemunho, o mérito é da graça de Deus. Na biografia, a recompensa deve ser dada às pessoas. No testemunho, Deus é o único merecedor e nós somos receptores da sua misericórdia. 90 anos da Associação Evangélica Beneficente, mas o herói dessa história é Jesus Cristo. 90 anos de muitas pessoas que foram curadas, mas se dependêssemos apenas da capacidade humana, não estaríamos aqui celebrando 90 anos. Antes de nós contarmos a biografia da Associação Evangélica Beneficente, ou a biografia dessa igreja, da sua vida, o que nós precisamos é dar o testemunho de que se não fosse Deus, não fosse o poder transformador de Deus, nós já teríamos falido com tudo o que é belo nessa história. Mark Driscoll ainda vai dizer, neste livro que tem o título Quem Você Pensa Que É? Ele diz: o pior lugar para começar a construir uma identidade é em você mesmo. Justamente o ponto de onde parte a maioria dos conselhos. O melhor lugar para começar a construir uma identidade é Jesus Cristo. Justamente o ponto de onde partem as Escrituras. Conhecer Jesus e ser salvo por Ele na fé é a chave para a sua identidade e para a derrota de sua idolatria. Não se trata de você, trata-se totalmente de Jesus. O que estamos fazendo não é sobre nós, não é sobre você, é sobre o Mestre, é sobre o Salvador, sobre aquele que nos sustenta, que nos faz levantar todos os dias e faz com que a obra continue. Quando nós desfalecemos, quando nós trazemos na nossa história decisões ruins que poderiam falir uma instituição, é o Mestre Jesus que salva. Quantas vezes a EB não presenciou amanhecer um dia sem recursos para pagar funcionários, e olhando para as capacidades humanas ali envolvidas, os talentos, não encontrava resposta. E alguém orava, e Deus trazia, então, o sustento. Porque pela falência humana, nós teríamos já falido. Mas, pelo poder de Deus, nós somos empoderados. Nós lemos um texto muito forte. Ao pesquisar um pouco sobre comentários, teologias a respeito desse tema, muitos pastores e teólogos fogem de um texto como esse, que fala de juízo final, de condenação, em que chama algumas pessoas de ovelhas e outras de cabritos. Como pode? Mas nós temos aqui algo muito interessante. Os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, eles são organizados, então, pelo evangelista Mateus, para colocar o ensino de Jesus, o sexto ensino mais longo que Jesus proferiu, para o conhecimento, então, de todos que leriam essa carta. Ele coloca no momento que antecede a semana da paixão de Cristo. E nesse momento, ele deixa muito evidente que Jesus profere essas palavras, não para a multidão, como
no ensino do Sermão do Monte, que uma multidão se reunia em torno de Jesus. Nesse contexto, Jesus se reuniu com os seus discípulos íntimos, os 12. E é para esses 12 que ele profere essas palavras que estão aqui. Começa no capítulo 24 o ensino sobre as coisas futuras, do que tem a vir pela frente. E termina no capítulo de número 25, nesse último trecho que nós lemos. Jesus está ensinando para os seus discípulos algumas coisas importantes. E ele, Jesus, como um bom mestre, um bom líder, o enviado de Deus, o Salvador, ele precisava consolidar um ensino na vida daqueles homens sobre como eles deveriam viver. E então, ele, como um bom líder, pinta um bom quadro do futuro. Ele mostra aquele quadro para que aqueles que eram liderados por ele pudessem andar em direção àquela visão e não errarem no caminho, porque aquela visão ajudaria a cada um daqueles discípulos a corrigirem rotas para chegarem de fato no destino. E é nesse contexto que eu imagino o mestre falando com os seus discípulos, olhando nos olhos, depois de um deles ter perguntado: e acerca do futuro? Como será? E então Jesus passa a ensinar. E dois conteúdos nós encontramos nesse discurso do capítulo 24 e 25. O primeiro é falando um pouco sobre o juízo sobre Jerusalém. E nós percebemos um desfecho no ano 70 depois de Cristo sobre aquela cidade. Mas também um assunto que se entrelaça é sobre o final da história humana. Jesus está mostrando para os discípulos o que vem pela frente quando essa história que nós conhecemos terminar. E é esse o ponto que nós lemos aqui. Jesus então diz que haverá um julgamento final. E a boa notícia é que ele dá as bases, dá a ciência para os seus discípulos, para que eles não cheguem no dia do julgamento reprovados, condenados. E é interessante que o conteúdo então dessa visão é de que aqueles discípulos deveriam não viver só de palavras, mas deveriam servir os irmãos pequenos de Jesus. É interessante porque Jesus utiliza essa expressão, os meus pequenos irmãozinhos. A palavra no original grego utilizada é adelphos, que é uma composição de Delfos, que significa útero. E então o A ajudando a entender que aqueles que vêm do mesmo útero. Jesus está dizendo que os seus discípulos, as suas ovelhas, deveriam viver não só de palavra, mas de amor e serviço àqueles que vieram do mesmo útero que Jesus. Quem? Cada ser humano, cada pequenino, criado à imagem e semelhança de Deus, criado pelas mãos do Pai, o mesmo que concebeu a Jesus, mas que está precisando de água, de comida, está encarcerado, está em todos os lugares. Jesus está chamando-os de pequeninos, porque eles estão sem condições de conduzir a sua vida. E então Jesus fala que nesse dia o Pai separará aqueles que são as ovelhas e os cabritos. E nós podemos reconhecer que os cabritos são aqueles que ofertam para os que nasceram do mesmo útero que Jesus, ofertam escassez. Aqueles que são chamados de cabrito oferecem aos outros escassez. Escassez quando tem fome, escassez quando tem sede, escassez quando tem falta de liberdade. Ou seja, deixa ainda mais dura a vida daqueles que já são privados de tantas coisas. E para Jesus, esses não são aqueles que andam conforme os seus ensinos. A base aqui do que Jesus está dizendo, nós encontramos também no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de número 21, quando ele diz o seguinte: aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Jesus está dizendo que aqueles que são seus são aqueles que vivem a vida que ele está propondo. Não no discurso, mas na prática. Nós temos então essa grande luta dentro de nós.
Ouvi no sermão do culto de ordenação do meu ministério, o reverendo Gerson, pastor também aqui de alguns anos, pregando para nós que estávamos sendo ordenados pastores, de que se o grão de trigo não cair e morrer, não terá vida. Ele estava nos ensinando como líderes que nos tornaríamos, que nós deveríamos morrer para nossas vontades, para que Cristo viva em nós. O grande dilema, que é o que Jesus está falando para o seu círculo íntimo, aqueles para quem Ele está dedicando o melhor ensino, é de que eles deveriam viver por Cristo, pela vida de Cristo, e não por si mesmos, porque senão o risco seria muito grande de chegar no juízo final e eles ficarem à esquerda junto com os cabritos. Nós vivemos uma crise de confiança, por isso entregamos pouco para Cristo, vivemos pouco para as obras sociais. Nós temos que ouvir esse quadro, ver esse quadro de Jesus pintado diante de nós e avaliarmos se nós estamos vivendo como cabritos que oferecem escassez, ou como ovelhas que ofertam amor e serviço ao próximo. Brennan Manning, um ex-padre norte-americano, já falecido há 3 anos atrás, num livro chamado Confiança Cega, um livro que toda vez que eu o retiro da estante para ler, me sinto incomodado, porque nos desafia nos conceitos mais básicos de confiar em Deus. Vai dizer o seguinte nesse livro: quando em nossa caminhada com Deus somos atingidos por excesso de trabalho, depressão, problemas de família ou coisa pior, Deus não nos abandona. Nem nós, se andarmos pelo caminho da confiança, haveremos de abandoná-lo. Aqui ele está estabelecendo a base para nós conseguirmos viver uma vida de ovelhas até o juízo final. Nós devemos confiar em Deus. Ele é quem provê todas as coisas. Jesus está falando, olhando nos olhos dos seus discípulos, porque Ele quer gerar naquelas vidas confiança nele. Por isso que Ele adianta coisas que virão pela frente. Se nós queremos dar testemunho do que Deus pode fazer através da nossa vida, nós precisamos confiar nele. Essa é a base para nós deixarmos as práticas de cabritos e vivermos mais como ovelhas. Eu percebo também que há uma outra dificuldade muito grande diante de todos nós. E exemplifico isso por um homem de um pouco mais de 50 anos, norte-americano, que decidiu que precisava compreender quais seriam os propósitos dele para os últimos anos de sua vida, as próximas talvez 2, 3 décadas. E ele decide fazer uma viagem e vai até Calcutá. Ao chegar lá, ele tinha um alvo, era conversar com Madre Teresa. E no primeiro dia ele consegue alguns minutos com ela e pergunta a ela se ela poderia fazer uma prece por ele. E ela diz: pois não, né? O que você tem a pedir? Ele diz: eu quero muito que Deus me dê clareza. Ela falou: me desculpe, mas essa prece eu não faço. Ele falou: mas por quê? Ela falou: se tem uma coisa que eu nunca tive na minha vida, foi clareza. Ele falou: como assim? Todos que te veem reconhecem que você sabe muito bem o que tem que fazer. Olha a sua história, olha a sua vida. Ela falou: meu filho, eu nunca tive clareza. O que eu sempre tive foi confiança. Se você quiser que eu ore por você por confiança, estou aqui. Então nós começamos a perceber que grandes coisas nós realizamos, não porque nós conseguimos ver o futuro ou o que vai acontecer, mas porque nós confiamos. A Associação Evangélica Beneficente precisa confiar em Deus. Com 90 anos,
amanhã, segunda-feira. Se não for a mão de Deus, muitas pessoas serão desassistidas. Essa igreja, eu, você, precisamos confiar em Deus. No nosso trabalho de plantar uma nova igreja, nós não temos muita clareza. Conversamos há pouco com o conselho, com a comissão do conselho desta igreja, que é a nossa igreja mãe, que nos apoia, nos envia. E nós temos algumas perguntas. Como é que nós vamos pagar as contas? E nós conversamos, não sei. Mas nós temos confiança de que Deus está presente. E se Ele está conosco, nossa vida caminha, as obras são realizadas, porque a falência humana destrói, mas o poder de Deus faz multiplicar. Eu quero encerrar essa reflexão olhando um pouco para o que Jesus queria encorajar aqueles seus discípulos. Jesus, então, queria chamá-los para o que realmente importa. Jesus ensina os seus discípulos o que devem fazer. Ele conta o fim da história para encher o coração dos seus discípulos com as atribuições que realmente importam. Importa que não vivamos uma vida de discurso, mas uma vida baseada na confiança em Cristo e no oferecimento de suprimentos em amor aos que mais precisam. O que realmente importa é uma fé operante. No fim da história contada por Jesus, o que vai importar é a nossa fé, se a nossa fé foi operante e não de falas bonitas, mas de prática. Se o amor de Deus atingiu tão forte o nosso coração ao ponto de nós nos dedicarmos ao transbordamento desse amor aos que mais precisam à nossa volta, o que realmente importa é se a graça que nos alcançou, que nos salvou, gerou em nós uma atitude de andarmos nas boas obras feitas de antemão por Deus, para que andássemos nela. Encerro essa reflexão lembrando um pouquinho do contexto em que Jesus veio a este mundo, quando liderado pelos fariseus, os líderes religiosos que tinham sua sede no centro da cidade, impedindo que aqueles marginalizados, como por exemplo os leprosos, chegassem até eles. Os leprosos viviam às margens da cidade, para longe dos muros. Jesus foi andar ali perto dos muros, e então curava, e curou alguns leprosos. O texto diz que ele curou 10 leprosos e só um voltou. Mas pense comigo, aqueles leprosos curados tiveram que sair da margem da cidade, de trás do muro, para até o centro, para se apresentarem ao sacerdote, para serem então liberados para viverem na sociedade. Imagine eles então, depois de liberados, voltam para casa, encontram-se com a família, tomam um banho gostoso, a esposa faz então aquela sopinha gostosa, porque tem que ser uma alimentação leve, e ele come aquilo, sente-se acolhido, sente o cheiro do sabonete ou daquilo, do perfume que foi posto sobre ele, e então ele sorri com as famílias, depois de muitos anos excluído do convívio. Imagina se eles voltariam para a fronteira agradecer a Jesus, mas o texto bíblico diz que um voltou, e eu fico imaginando aquele contexto, dele olhando para talvez a sua esposa, ou para os seus amigos e familiares, e dizendo: olha, muito obrigado pela roupa nova, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado porque eu estou me sentindo acolhido, mas eu tenho uma má notícia para te dar, eu preciso voltar lá para a fronteira. E aí então aqueles seus amigos e familiares vão dizer: você é louco? Você acabou de sair de lá, e se você voltar a se contaminar, o seu lugar é aqui conosco. E ele então, numa atitude de coragem, diz: não, o meu lugar é lá na margem. Eu preciso agradecer aquele que me salvou e ajudá-lo, porque lá tem outros tantos que precisam de ajuda. Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo. Tudo. E nós temos dito a Ele: muito obrigado, Senhor. Eu merecia. Como é bom sentar nesse sofá confortável. Enquanto o Senhor está falando: voltem para a margem. Porque tem pessoas precisando de ajuda, precisando de ouvir o testemunho do meu amor e da minha transformação.
O nosso lugar não é sentar nos lugares confortáveis da cidade, mas nosso lugar como cristãos, como servos de Deus, como suas ovelhas, é nos sentar com aquele que sofre, com aquele que precisa de ajuda, e oferecer então o que nós tivermos. Sejam 2 pães, 5 peixinhos, o que mais o Senhor colocar nas nossas mãos. Mas toda vez que nós recebemos tudo de Deus e transformamos isso em nosso e oferecemos escassez para os outros, nós seremos conduzidos para o lado esquerdo do julgamento final. Porque nossas práticas estão dizendo a Deus: a sua fé não me alcançou, a tua graça não foi sobre mim. Aqueles que são tocados por Jesus Cristo precisam sair das torres de marfim e sujar as mãos com aqueles que mais precisam. Aqueles que nasceram do mesmo útero de Deus, do mesmo útero de Jesus, que Jesus usou essa expressão. 3 práticas para nós nos engajarmos. Siga o que Jesus de Nazaré pede para fazer. Confie nele e ofereça suprimento. Não escassez. Não construa uma biografia. Compartilhe o seu testemunho. E confie no Senhor. Ele não deixará faltar nem o que você precisa, nem o que estará à sua volta. Deus nos abençoe.